para podermos meditar nessa noite na palavra do Senhor, amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos entrar na presença do nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos nesse momento, nesse instante do culto, que já te louvamos, também já apresentamos as nossas fidelidades, e agora te pedimos que o Espírito Santo venha fazer morada na igreja do Marcos Moura. Que o Espírito Santo possa dirigir o mensageiro dessa noite e também ajudar a cada irmão que aqui se encontra, que foi guiado pelo Espírito Santo. Alcance também os irmãos que não puderam estar aqui hoje, ou até mesmo aqueles que estão em outras igrejas fazendo trabalho missionário. Tome com as mãos as nossas vidas, pois nós a entregamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, por gentileza. Se você tiver dificuldade em encontrar, você peça ajuda ao irmão da direita ou da esquerda, que eu tenho certeza que você vai encontrar um irmão aí para lhe ajudar. 2 Reis, capítulo 5, Velho Testamento. Todo mundo encontrou? Tem a mesma misericórdia. O meu tema, mais uma vez, hoje para a igreja, tema livre, vai ser relacionado ao novo nascimento e ao velho nascimento. Amém? Amém. Eu tenho pregado quase todos os sermões sobre esse tema, porque esse tema é um divisor de água dentro da igreja em Cristo. E esse tema vai ser um divisor de águas na volta do Senhor Jesus. Dentro da igreja nós temos as pessoas que elas nasceram do Espírito Santo, mas nós também temos as pessoas que nasceram da carne. Quando nós se batizamos nas águas, eu toda vez que falo no novo nascimento, eu começo falando sobre isso para tirar dúvida de alguém. Quando nós tomamos a decisão e descemos nas águas batismais e se batizamos, ali foi um voto que nós fizemos com Deus, e depois que nós saímos do tanque batismal, todas as nossas atitudes que nós vamos fazer vai demonstrar se você é um nascido de Deus ou um nascido da carne. Eu, como um dos líderes da igreja, ou como irmão da igreja, como você, que eu não sou muito focado em título, eu me sinto sempre igual a você, por isso que eu me sinto à vontade de falar com todos. Eu não tenho nem o irmão da sua direita, da sua esquerda, ele tem autonomia, autoridade para apontar e dizer: você é nascido ou você não é nascido do Espírito Santo. Mas as minhas atitudes é que vai apontar se eu sou nascido do Espírito Santo ou eu sou nascido do quê? Da carne. Nicodemos tinha essa grande dúvida quando encontrou com Jesus às escuras. Ele era conhecedor da palavra, mas ele era nascido da carne, não era nascido do Espírito. E Jesus falou: importa-vos nascer de novo. Você não pode estar na igreja e você conhecer a palavra de Deus, como Nicodemos era um conhecedor da palavra de Deus, e Jesus falando para você, dizendo assim: irmão, importa-vos nascer de novo. Irmão, importa-vos nascer de novo. Mas aqui eu vou contar uma história, que dentro dessa história, que a gente já viu esse sermão várias vezes contando, vai ter 4 personagens. E nesses 4 personagens você vai ver que vai ter todo tipo de pessoas dentro desse cenário. Se encaixar em Deus. Exatamente. Nós vamos ler um pouco da história de Naamã. Como a história é comprida, eu vou ler em trechos compridos e eu vou pausar na medida da necessidade. Amém? No versículo 1 diz assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do quê? Do seu senhor. Não está falando de Deus, está falando do rei, do seu senhor,
e de muito conceito, porque por ele o Senhor deu vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Olha para mim aqui agora. Nós temos o primeiro personagem da história. Ele tinha boa saúde, boa estatura, experiência, habilidoso, guerreiro, vencedor, vitorioso, mas ele tinha algo que a espada dele não podia resolver. Percebeu? Ele tinha a lepra, a espada, as batalhas que ele venceu, a sabedoria de guerra que ele tinha, o título, a patente que ele tinha, a proximidade que ele tinha com o rei naquela época, não conseguia tirar a lepra do corpo dele. Diz assim, ó, saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Para você entender, nesse tempo, a Síria e Israel, eles tinham feito um pacto de paz, tá? Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de quem? De Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua quê? Da sua lepra. Entrou a segunda personagem, a menina que estava na Síria, mas ela era do povo de quem? De Deus, de Israel. Ela foi levada cativa, mas quando ela viu o seu Senhor doente, ela se lembrou que o seu Deus e o profeta do seu Deus poderia curar ele. Nós temos o segundo personagem. Então diz assim aqui, ó. Respondeu, no 4. Então foi Naamã e disse ao seu Senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Você sabe, né, que antigamente não era como hoje, né? Antigamente, hoje você trabalha, passa e você dá aquela calça ali, está na promoção, que você vai e compra, né? Se não tiver dinheiro, passa o bendito cartão, né? Misericórdia, divide lá em 300 vezes você compra. Só que antigamente não tinha essas lojas. O povo, ele tinha uma roupa e aquela roupa era para durar anos, era só aquela roupa mesmo, não tinha várias. Então você vê que quando vai talento, vai joias, também pedia a roupa, porque até a roupa mostrava o status de quem você era, de que classe você era. Então, Naamã veio com tudo que ele tinha de valioso, que era importante naquela época, no intuito de comprar o quê? Um antídoto, uma substância, um caminho para a sua cura. E ele partiu para o povo de Israel à procura do profeta. Diz assim, ó: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: e logo chegando de ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã meu servo para que cure de lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com que pode tirar a vida ou dá-la, para que envie a mim um homem para eu curar de lepra? Notais, pois, e vedes que procura um pretexto para romper comigo. Então, quando eles estavam em paz, o rei naquela época achou que era um pretexto do rei da Síria para começar uma nova guerra, mas na verdade era apenas Naamã que precisava ser curado. E aí, continuando aqui, diz assim, ó: ouvindo, porém, Eliseu, homem de quê? De Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberás que há profeta em quem? Em Israel. Apareceu agora qual personagem? Apareceu agora o terceiro personagem, né? Nós temos Naamã, temos a menina e temos agora Eliseu. E diz assim aqui, ó: veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás o quê? Limpo. Vamos começar agora a refletir na situação.
Como Naamã era bem conceituado lá na Síria, era natural que aonde ele fosse recebido, geralmente a pessoa vinha receber ele com todas as honras e todas as cerimônias que naquela época existiam. Mas você percebeu que Eliseu nem atendeu ele, só deu um recado. Só mandou recado pelo mensageiro. Que esse mensageiro é o nosso quarto personagem, daqui a pouco o bichinho aparece, sofredor. Então, o que é que acontece? Naamã diz assim, ó. Naamã, porém, muito se dignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia até com quem? Comigo, pois se esse de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Você vê que Naamã esperava que ele saísse, chegasse lá, fosse fazer uma oração, né? Botasse a mão na lepra, orar curado, pai, e ele não fez isso. Temos aí ainda 3 personagens, mas aí a gente já começa a ver algumas características de uma pessoa que ela não conhece a Deus. Naamã, ele não conhecia quem? A Deus. Ele era uma pessoa inteligente, como eu falei, um homem de guerra, vitorioso, mas ele nunca teve um encontro e uma experiência com Deus. A experiência que Naamã tinha era que nós, quando chegamos na igreja, quando nós crescemos, saímos da adolescência e viramos homens e mulheres, é o seguinte: nós somos o que nós temos. Não é assim que a gente foi criado? Meu pai me criou para assim, disse: estude para amanhã ser alguém na vida. Meu pai disse assim: estude e vá para a igreja se salvar. Estude para ser alguém na vida. Porque nós fomos incumbidos de estudar para crescer, porque nós somos, hoje aqui no mundo, o que a gente tem, e não o Deus que a gente serve. Então Naamã tinha tudo isso, mas ele não tinha Deus. Eliseu já era um homem que ele tinha Deus, e ele não era de muitas posses. O nascido de Deus, ele não olha para a circunstância, ele não olha para título e ele não olha para o momento. O foco dele sempre está no Senhor. E às vezes o nascido de Deus, com a sua atitude, às vezes sem querer, ofende o que ele não é nascido. Porque só compreende o nascido o outro nascido. Se Lourdes ela não for nascida e alguma coisa ela me perguntar e eu responder na altura espiritual do eu nascido e ela não for, ela vai ficar chateada comigo, porque nós estamos verbalizando em frequências diferentes. Foi isso que aconteceu entre Eliseu e Naamã. E aqui continuando diz assim, ó, para a gente não se demorar, diz assim então, ó, não são porventura Adanã e Parfã, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com a sua indignação. Olha para mim, mais uma vez você vê que ele olhava para quê? Para as coisas. Ele não gostou porque Eliseu não lhe recebeu, e agora não gostou do rio que Eliseu tinha lhe recomendado. Ele disse que era melhor o rio de Damasco. Eles eram mais puros, mais limpos. O nascido de Deus, ele olha para Deus. O nascido da carne, ele olha para si, ele olha para as circunstâncias. E aqui continuando, diz assim, ó: então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse ouvido o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais aqui apenas se diz: levanta e fica limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão quantas vezes? 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou o quê? Limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele. Ele disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceita o presente do teu servo. Porém ele disse:
Tão certo como vive o Senhor, em cuja tua presença isto não aceitarei. Estou com ele para que o aceite, mas ele o recusou. Então, Naamã, quando se viu curado, ele quis agradecer a Eliseu com aqueles objetos, aqueles talentos que ele tinha levado. E Eliseu fez o quê? Bem material. Não aceitou. Até porque não foi ele que curou, né? Foi Deus, né? Ele não queria um mérito nenhum. E aí agora a gente vai lá para o versículo 19. Aí entra o quadro, né? De Asa. Quando Naamã se tinha se afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de quê? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Homem de Deus, disse consigo: eis que meu Senhor impediu a este filho Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, eis de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Preste atenção que Eliseu era de Deus, e a Bíblia fala que o servo dele também era de Deus. Mas um era nascido do Espírito e o outro era nascido do quê? Da carne. Por que Geazi era nascido da carne? Porque Geazi estava de olho nos bens materiais. Lembra que eu falei para você que eu não posso dizer para você se você é nascido da água, da carne ou do Espírito, mas as suas atitudes é que vai dizer de você, e as minhas atitudes é que vai dizer de Deus. E aí Geazi, o bichinho, misericórdia, foi lá atrás de Naamã. Vamos ver como é que ficou a história dele? Diz assim, ó: então foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que ele corria, eita, pobre coitado, desesperado, imaginou, nasci da carne correndo, eita, vou ali ver se tem alguma coisa. Aí disse assim, ó, vendo que corria atrás dele, soltou do carro e encontrou-lhe e perguntou: faz tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu Senhor me mandou. Opa, parou aí, ó. Os elementos do nascido da carne. Ele está junto com as pessoas que é de Deus, ele também é chamado como povo de Deus, mas o que ele fala é contrário aos valores do povo de Deus. O que ele acabou de fazer agora? Mentiu. Porque ele agora estava deslumbrado com as coisas que aquele homem tinha. E aqui diz assim, ó: ele respondeu: todavia vai bem, meu Senhor me mandou dizer que eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, meu Deus do céu, emendou uma mentira do Itaú, sempre que Cristo. Dois jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Meu Deus, só faltou dizer que ia chover, né? E depois um talento de prata e duas vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, toma 2 talentos, e estou com ele. E armou 2 talentos de prata e em 2 sacos 2 vestes festivais. Pôs sobre 2 dos seus moços, buscar e levar adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Esse Senhor está em letra maiúscula porque ele era servo de Eliseu. Esse Senhor é Eliseu, tá? Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem? Aí eu pergunto a você: será que Eliseu já sabia? Não. Sabia. E como sabia? De onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Mentindo de novo. Misericórdia. Ele estava chamando você Pinóquio, né? Em vez de ser Geazi, né? Porém ele disse: porventura não foi contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro e encontraste? Era isso a ocasião para tomares prato, para tomares vestes, olivas e vinha, ovelhas e bois, servos e servos? Você vê que Eliseu não foi com ele, mas em espírito Eliseu já sabia o que ele ia fazer e já sabia o que ele tinha feito. Portanto, a lepra de Naamã se pegar a ti e a tua descendência para sempre.
Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então, na história a gente teve 4 pessoas. Naamã, um homem que não era nascido de Deus, não conhecia Deus, e por isso ele julgava as pessoas pelo que ela fazia ou tinha. Nós temos Eliseu, que era um homem de Deus, ele já não julgava pelo que a pessoa tinha, mas ele julgava segundo o mandamento de quem? De Deus. Nós tínhamos a menina, que independente de ser criança, como ela foi criada com os valores cristãos, ela conhecia a um Deus. E nós tínhamos Geazi, que estava do lado de um grande homem de Deus, que foi Eliseu. Diga-se de passagem, Geazi fez o dobro dos milagres de Elias. Para você que nunca parou para pensar, ele não falou para Elias: eu quero o que é que você deseja? Ele disse: eu quero fazer o dobro que você fez. Ele disse: se você pegar o manto quando eu subir, você vai conseguir. E se você for ler a Bíblia, tudo que Elias fez, Eliseu fez o quê? O dobro. Na Bíblia, depois de Jesus, não tem outra pessoa que fez esses milagres como Eliseu, e foi lá no Velho Testamento. Então Geazi estava perto do próprio Senhor Jesus no Velho Testamento, né? Era uma réplica, mas mesmo assim você vê que Geazi não era nascido do Espírito, ele era nascido da carne. Vamos trazer para os nossos dias de hoje, para a gente refletir nesse domingo, que já se inicia uma semana. Nós não podemos estar na igreja e desejar e lutar contra nós mesmos e aceitarmos ser nascido da carne. Às vezes o nascido da carne, ele guarda o seu segredo carnal diante de toda a igreja, diante talvez da família, diante de um cenário, mas só ele sabe que ele ainda é nascido do quê? Da carne. E eu não estou dizendo isso aqui para intimidar ninguém, eu estou aqui para ajudar, na verdade. Só que você tem que entender, se Jesus voltar hoje, você não está salvo. Você está dentro de uma congregação, como uma assembleia, como uma batista, como uma pentecostal, uma congregacional, uma Deus e Amor, uma universal, uma igreja da graça, uma mundial. Você está igual àquele povo e você não está salvo. A intenção de Jesus buscar a igreja e faz os irmãos dar estudo e faz os irmãos trabalharem é para levar cada um de nós ao reino de quem? De Deus. Irmão, então qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para morrer o velho eu, a carne, e eu nascer de Deus? Aí eu vou dar a minha receita. A primeira coisa que você tem que ter é um compromisso com Deus. Ser fiel. Eu não tenho um compromisso com Lourdes antes de ter um compromisso com quem? Com Deus. Eu não tenho um compromisso com o irmão Everaldo, que se diga de passagem, eu acho que eu conheci o irmão Everaldo depois de ter conhecido 70% da igreja primeiro. Acho que eu conheci primeiro e andava mais com o irmão Adelon e o irmão Araújo, que foi o que me deram estudo. Eu não tenho um compromisso com o pastor Jonas. Foi-se embora o pastor Medeiros, está o pastor Jonas. Daqui a pouco o pastor Jonas vai-se embora, vai vir outro, e vai vir outro, e talvez Jesus volte, não venha outro. E aí você tem que entender que você vai vendo que não é uma coisa com as pessoas, mas o seu compromisso aqui na igreja é você, igreja. Eu gosto de todos vocês, igual do mesmo jeito. E eu, como ancião, vejo quando vocês erram, e eu também vejo quando vocês recebem. Às vezes eu ofereci um pouco a minha esposa, porque a esposa é para isso. Mas a intenção maior, o objetivo maior, não é eu apontar o seu erro. O objetivo maior é você mesmo reconhecer o seu erro. E você sozinho se consertar. Porque eu não posso levar você como ancião nos braços o resto da vida. Deus vai me usar a sua vida por uma hora, meia hora, um minuto, um sermão, mas você mesmo tem um canal direto com quem? Com Deus. Mas se você não procura nascer de Deus, o seu fardo aqui na terra fica mais pesado. Você já viu aquele ditado? Murro em ponta de faca? É aquela pessoa que vai estar dentro da igreja
e ela ainda não é nascida do Espírito, ela é nascida da carne. Ela quer louvar, ela quer fazer as coisas certas, mas ela não consegue, porque ela ainda é nascida do quê? Da carne. A carne ainda fala mais alto com ela. É aquela luta incansável. Eu acho que eu já passei por essa fase no começo mesmo. Às vezes, quando eu estava andando pela minha casa, eu chegava a suspirar de tristeza quando eu errava. Porque é uma luta contra você e você mesmo. Mas você não pode estar aqui sem desejar nascer de Deus. O pastor Jonas não vai te salvar. O irmão Alberto também não vai. Nem a placa da igreja. O que vai te salvar é Jesus. Mas ele diz para você hoje, se você se encontra assim, nessa palavra que eu estou lhe dando, ele diz: importa-vos nascer de novo. E o segredo é você lutar para ter um compromisso com Deus. Se você detectar na sua vida que você tem 10 coisas que você quer abandonar, não tem que lutar contra as 10, você não vai conseguir, você vai perder. Marque só uma, lute contra uma. Quando você vencer essa, você vai para a segunda. E cada vez que você for vencendo um, traga Deus para perto de você, que Ele vai lhe dar força. Amém? Amém. Eu vou terminando meu sermão aqui, espero que eu tenha alcançado vocês. Eu convido a igreja a ficar de pé. Eu vou cantar um louvor, ele é antigo, mas o meu companheiro que eu vou convidar para cantar aqui, eu não sabia, ele vai cantar também, vai cantar comigo. Mas esse louvor, a letra é muito bonita e eu queria dividir com vocês esse louvor nessa noite. Amém? Ficar aqui, porque aqui eu vou olhar para cá, eu vou o nome dessa música é Quando o Espírito Soprar. Repita na letra. Quando o vento do Espírito soprar, pode aumentar mais um pouquinho a música, tá? Uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a principal e a rotina nesse dia sair do céu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho de Jesus Cristo vai voltar. Que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos como lágrimas? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Quem será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo, mas não há fogo no altar. Mas quando vem o vento, Espírito sopra.
Senhor, meu Pai, nós entramos na Tua presença para entregar nossas vidas em Tuas mãos. Bendito seja o Senhor na nossa vida. Bendito seja o Senhor que ainda fala o nosso coração. Alcança, meu Deus, a cada mulher, a cada homem, independente da sua idade, do seu título nessa igreja. Alcança essa pessoa aqui agora como ela nunca foi alcançada. Que assim como o Senhor se manifestou na vida de Eliseu, o Senhor possa contar conosco. E se existe algo dentro de nós que não te agrada, algo que tem afastado o Senhor de nós, que o Senhor possa nos ajudar essa irmã, esse irmão, essa pessoa que aqui se encontra. Porque o Senhor não está à procura de orações bonitas, o Senhor não está à procura de pessoas religiosas, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E que o Senhor possa ser conosco, perdoando nossas falhas, os nossos erros, e levando a essa pessoa a nascer do Senhor. Não é só estar na igreja adventista, mas ser um verdadeiro homem, uma mulher do advento. Não é estar dentro da igreja no sétimo dia, mas que eles venham guardar não o sétimo dia, mas eles venham guardar os 10 mandamentos. Que eles não venham viver em favor da igreja, porque a igreja, porque o irmão, mas que eles venham viver para ti, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos. Alcança agora a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Abençoa esse início de semana que se iniciou nesse domingo. Toma a nossa semana em tuas mãos, nos guia, nos capacita. E a cada vida na tua igreja, que o Senhor venha nos fortalecer, nos avivar, para que estejamos firmes, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. Meu Deus, eu entrego nossas vidas em tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: